E aí, gente, tudo bem? Nessa segunda aula, a gente vai continuar falando sobre pré-produção e sobre os setores que compõem a pré-produção. Na verdade, esses cabeças de equipe fazem parte de setores. Existem diversos setores que compõem uma obra audiovisual. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O setor da direção, como a gente já sabe, é composto pelo diretor e pelos assistentes de direção. Geralmente é necessário, no mínimo, 2 assistentes junto com o diretor. E o assistente de direção é o braço direito dele, é o que vai blindar ele de todas as coisas, preparar a ordem do dia, uma série de coisas que a gente vai ver. Roteiro. O roteiro está muito mais ligado à pré-produção, composto pelo roteirista, pelos assistentes, às vezes tem pesquisador, principalmente quando é documentário. Mesmo não sendo documentário, a gente também vê muitas vezes cinebiografias, coisas baseadas em fatos reais, precisa de um pesquisador. Muitas vezes o roteirista ele é levado até o set de filmagem para poder acompanhar a reconstrução daquela história, porque ela conhece tão a fundo, né, e querem que seja tão fiel à história real, que ele deixa de ser só da pré-produção e passa a fazer parte da produção também. Já a produção executiva é composta pelos captadores e manejadores da grana. É o produtor executivo, os assistentes e os captadores. É toda a galera que investe do próprio bolso algumas vezes ou que capta a grana através de leis de incentivo e coisas assim. Esse pessoal, principalmente o produtor executivo, é quem vai mandar no dinheiro. Então vai ser responsável desde a etapa da pré até a entrega do filme na pós. Todo o dinheiro vai ser controlado por ele. Claro, você vai ter como diretor que negociar com o produtor executivo. Eu quero filmar com câmera X, porque ela é o máximo, o diretor de fotografia também e tal. E aí o produtor executivo vai dizer, não, Júlia, não tem dinheiro, só tem dinheiro para filmar com câmera Y. Não tem jeito, estourou. Então aí muitas vezes você tem que ceder. Outras vezes dá para negociar. Olha, eu queria muito que o menino da minha série Sonhadores voasse. É possível? Mas é caro. Os efeitos especiais. E aí você vai negociando. Com quem você mais precisa negociar é com a produção executiva, gente. Tem um filme muito legal do Fellini chamado 8,5, que fala sobre essa relação complicada entre o diretor e o produtor. 8,5 é maravilhoso, é um dos meus filmes favoritos. Depois disso a gente vai para o setor de produção, que está composto pelo diretor de produção, os assistentes, o platô. O diretor de produção é que é responsável por conseguir tudo, conseguir que tal coisa esteja ali no horário, conseguir contratar as pessoas, quando você chegar lá e está a comida pronta, está tudo feito, está tudo arrumado, tudo quem conseguiu foi a parte da produção. E também existe o platô, que é fundamental, que geralmente é aquela pessoa que vai para a rua resguardar, para que o cachorro calhe a boca, para que qualquer problema que aconteça, olha, não passa na rua agora não que a gente está filmando e tal. Esse é o papel do platô, que é importantíssimo também. Depois a gente vem com a direção de fotografia, que é composto pelo fotógrafo, pelo foquista, pelo segundo assistente, pelo gaffer, pelo eletricista. O gaffer é o eletricista geral. Tudo isso é fundamental numa obra que se preze, gente, para que não aconteça de as pessoas morrerem eletrocutadas, para que o diretor de fotografia faça o seu trabalho o mais rápido possível, porque ele está o tempo todo, põe a gelatina aqui, põe a luz ali, monta aqui, deixa eu ver como é que fica e tal. Então, essa galera que está com ele é que corre para que o visual fique aquela luz cinematográfica linda e tal. Precisa de toda essa equipe. A direção de arte já é composta por maquiador, figurinista, contra-regra, produtor de objetos, aquela pessoa que vai correndo atrás dos objetos, o diretor de arte, que é a pessoa que pensa junto com você, junto com a direção de fotografia, toda a paleta de cores, os objetos, as paredes, o cenário, vai compor com a luz as cores que você quer, todo o visual mesmo é composto pelo diretor de arte. O cenografista, que é quem vai quebrar as coisas, levantar a parede, derrubar, etc. E aí vem o setor da direção de som, que também é muito importante, jamais deve ser negligenciado.
que é composto pelo diretor de som, o técnico de som direto, que é aquela pessoa que fica ali com o assistente gravando o som com boom, com lapela, que isola o local para poder não ter eco. Tudo isso é a parte de som que já é pensada nessa etapa de pré-produção até a parte final. O elenco, importantíssimo, o setor do elenco, que é composto pelos atores, figurantes, os preparadores de elenco, que é algo que é bem polêmico, porque assim, preparador de elenco ficou na moda no Brasil, mas só existe no Brasil. Em outras partes do mundo você não vê preparador de elenco, gente. Eu, por exemplo, estudei muito todas as técnicas de imagem, de um método, de tudo possível para poder eu mesmo poder preparar os meus atores e os não atores também. Né? Porque, enfim, esse é o meu papel, esse é o papel do diretor em qualquer lugar do mundo. Existe também um produtor de elenco, um diretor de casting, que é aquela pessoa que eu falo, eu quero um cara baixinho, barrigudo, careca, que tem cara que toma cerveja todo dia. O diretor de casting vai chegar com uma série de atores que tem esse perfil, facilitar o processo de casting, né, de escolha dos atores, que é a etapa da pré-produção, que tem todo um ritual para que se você não fizer um casting bem feito, você não vai escolher os atores certos e aí você vai ter sérios problemas na hora de dirigi-los. A gente vai falar com calma, mais lá na frente, como fazer um bom casting. Depois tem o setor da continuidade, que também é fundamental, que é composto pelo continuista, pelos assistentes, que é responsável por uma cena que você filmou hoje, aí a continuação dela você gravou no dia seguinte, ele sabe exatamente como é que estava a cena no dia anterior. Se a pessoa estava segurando a caneca com a mão esquerda, ela vai continuar segurando com a mão esquerda no dia seguinte. Ele tira fotos e tal, porque senão, se ela aparecer com a caneca na mão direita, você depois não consegue na pós-produção montar. E aí fica o montador gritando, Júlia, não tá montando porque o continuista errou aqui, não sei o quê. E olha que continuidade, sempre, mesmo com tudo, com foto e mais alguma coisa, dá problema, né? Vocês sabem, os famosos erros de continuidade de Hollywood, imagine. Então, é algo que se deve prestar muita atenção, porque às vezes você arruína uma cena inteira porque não monta. E existem ainda os outros serviços, como transporte, catering, seguranças, que são fundamentais em alguns lugares, quando você tem equipamento caro, fotógrafo still, que são as pessoas que tiram as fotos para divulgação, para várias coisas, enfim. Tem muitos outros serviços, só para vocês terem ideia da complexidade que é dirigir uma obra audiovisual. Eu já cheguei a ter, na minha equipe, 80 pessoas. No mesmo dia, filmando 50 pessoas. E você ali, comandando essas 50 pessoas, é uma responsabilidade muito grande. E sim, assusta, gente. Mas trabalhando, estudando bem nesse curso, você chega lá. Então, terminamos a etapa de pré-produção, já negociamos, já sentamos, porque a etapa de pré-produção é isso, é negociação, reunião. Tudo planejadinho, tudo conseguido, todos os objetos, todo o figurino, tudo que a gente queria buscar, aquela cor da parede, que com aquela luz ia resultar naquela paleta, tudo isso já foi pensado, construído, conseguido. Com os atores, nós já fizemos leitura dramática, já fizemos ensaios, eles já sabem muito bem qual a intenção nas falas, então, ok, chegamos à etapa crucial, a etapa da produção, adrenalina pura, a etapa das filmagens. Galera, durante a produção, o seu assistente de direção é o seu braço direito. É ele que vai lhe blindar de vários problemas, porque vai aparecer problema de onde você nem imagina. E você não pode ficar sendo consumido por isso, porque você é a parte criativa do processo. Então, o assistente de direção é aquela pessoa que vai criar a ordem do dia. O que é isso? Tudo que vai ser filmado naquele dia. Ele já pensou na logística de ir para lá e para cá, se for necessário. Ele vai agrupar as cenas de acordo com a disponibilidade das locações,
Então, geralmente, tudo que você precisa filmar na casa de João, você vai filmar tudo na casa de João, mesmo que lá na história a casa de João só vai aparecer lá no final, não importa. Você filma tudo na casa de João, depois você filma tudo na praia, depois, enfim, geralmente é assim. Mas ele ainda vai lidar também com disponibilidade de ator, disponibilidade de equipamento que às vezes precisa ir para não sei onde, enfim, 1000 coisas, tá? Para poder chegar na chamada ordem do dia, que é o planejamento de tudo que vai ser filmado. Ou seja, se você não escolher bem o seu assistente de direção, a coisa não vai andar. E precisa ser uma pessoa para te poupar da maioria dos problemas, para que você tenha a cabeça para criar. O assistente também é responsável por dirigir os figurantes, porque você está dirigindo uma série de atores e ao mesmo tempo você conseguir pensar nos figurantes, observar os figurantes, é impossível, humanamente impossível. Então também o assistente que cuida disso. O casting, eu não preciso dizer, ele está na etapa da pré-produção, mas eu não preciso dizer mais uma vez o quanto ele é importante, o quanto é importante você escolher bem os seus atores. Principalmente quando se trata de não atores, porque é mais difícil de escolher. Claro que você não vai fazer teste com alguém que já está muito renomado, você não vai fazer teste com Fernanda Montenegro ou com Wagner Moura, mas você vai precisar fazer teste, às vezes, com atores que já têm um nome, sim, porque você não tem certeza absoluta. Isso pode acontecer. O casting de não atores, principalmente quando são crianças e adolescentes, também é crucial. Por isso que nos Estados Unidos a galera vê 5.000 crianças para escolher uma criança para ser a órfã. A maioria de crianças e adolescentes nunca atuaram muito pouco, então é preciso um cuidado redobrado. Você precisa chegar num tipo de talento que você vai lapidar e trabalhar. E aí entra a questão de conhecer as técnicas de direção de atores, que a gente vai ver. O setor da fotografia, galera, tudo aquilo que vocês já tinham pensado sobre planos, lá na locação, na hora H com os atores, vai ver se funciona ou não. Às vezes aquilo que você pensou com o diretor de fotografia ali na reunião não está casando muito bem, então precisam chegar num denominador comum, precisa testar. Ator entra, ator sai, vamos fazer teste e tal. O setor da arte também, pensar a maquiagem, o figurino. Toda vez que você entra no set de filmagem, todos os dias, os primeiros a chegarem são eles, são atores, maquiagem, figurino. Então você olha, checa a maquiagem, tá legal, é o que eu tô querendo. Não, maquiagem diminui um pouquinho, muda o cabelo dela aí, isso não está funcionando. Tem coisas que você, por mais que tenha planejado antes, é só na hora H que você vai ter certeza absoluta que funciona. Então vai ter coisas que vão mudar, vai ter coisas que você pensou na pré e na produção, você vai mudar, outras pessoas vão mudar, porque isso é natural, gente. A não ser que você seja Hitchcock, que não mudava absolutamente nada, era tudo desenhado no storyboard e ele nunca mudava nada. Mas ele também era muito poderosão e ele não ouvia ninguém e funcionava muito bem porque ele era um gênio, mas também eu acredito que alguns filmes poderiam ser mais fluidos, enfim. E o sorteio do elenco, como eu já falei para vocês, a importância do casting, de escolher muito bem os seus atores, porque senão você não vai fazer uma boa direção. Então agora você já ensaiou com eles. Você já fez leitura dramática com eles. Quer dizer, algumas pessoas até preferem não ensaiar muito, ou quase não ensaiar. Mas você já fez essa parte de preparação. Pegou os não atores e preparou bastante para poder eles conseguirem chegar no nível de um ator. Tudo isso já foi feito, mas mesmo assim sempre é bom dar uma ensaiada um pouco antes de gravar. Isso sempre acontece na etapa da produção. Então é isso, gente. A gente fecha aqui a etapa da produção, lembrando que muita coisa do que você tinha planejado vai mudar, sim, e essa é a ideia mesmo, porque o importante é o produto final e não você estar certo. Interessa você fazer o melhor produto possível, ok? Então vamos fechar a etapa de produção das filmagens, lembrando que nunca é fácil, 5 semanas, 7, 10 semanas, as pessoas convivendo juntas tanto tempo, então ter paciência com as pessoas, procurar harmonizar o set de filmagem e procurar fazer o melhor trabalho possível. Se possível, dar uma rezada também, uma benzida, eu gosto de fazer isso, geralmente melhora, e enfim, depende das suas crenças, né? Vamos para a etapa de pós-produção. Um beijo e até a próxima aula.